A paz do Senhor Jesus novamente, para você que está chegando agora, uma ótima tarde de bênção na presença do Senhor, que a bênção do Senhor que enriquece e não acrescentadores esteja no teu coração, não só hoje, mas para sempre. Hoje estamos repondo a leitura de ontem, não é? Que ontem não foi possível a gente fazer todas as leituras. Então agora estamos na segunda leitura, onde vamos ler 2 Samuel capítulo 3 e o capítulo 4. E houve uma longa guerra, entre a casa de Saul, a garganta hoje não está querendo cooperar. Muita secura, mas Jesus já está prometendo chuva para nós, que o arzinho da chuva está por aí. A gente já está sentindo. Então vamos de novo. E houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém, Davi se ia fortalecendo, mas os da casa de Saul se iam enfraquecendo. Os filhos de Davi que nasceram em Hebrom. E a Davi nasceram filhos em Hebrom. Foi o seu primogênito Amon, de Ainoã, a Jizreelita, e seu segundo Quileabe, de Abigail, mulher de Nabal, o Carmelita. E o terceiro Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. E o quarto, Adonias, filho de Agite. E o quinto, Cefatias, filho de Abital. E o sexto, Etreão, de Eglá, também mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. E, havendo guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, sucedeu que Abner se esforçava na casa de Saul. Abner faz aliança com Davi. E tinha Saul uma concubina, cujo nome era Rispa, filha de Aiá. E disse Isbosete a Abner: Por que possuíste a concubina de meu pai? Então se irou muito Abner pelas palavras de Isbosete e disse: Sou eu cabeça de cão que pertença a Judá? Ainda hoje faço beneficência à casa de Saul, teu pai, a seus irmãos e a seus amigos, e te não entreguei nas mãos de Davi. E tu hoje buscas motivo para me arguires por causa da maldade de uma mulher. Assim faça Deus a Abner e outro tanto que, como o Senhor jurou a Davi, assim lhe hei de fazer, transferindo o reino da casa de Saul e levantando o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba. E nem ainda uma palavra podia responder a Abner, porque o temia. Então ordenou Abner, da sua parte, mensageiros a Davi, dizendo: De quem é a terra? E disse: Comigo faze a tua aliança, e eis que a minha mão será contigo, para tornar a ti todo Israel. E disse Davi: Bem, eu farei contigo aliança, porém uma coisa te peço, que não verás a minha face se primeiro não me trouxeres a Mical, filha de Saul, quando vieres ver a minha face. Também enviou Davi mensageiros a Isbosete, filho de Saul, dizendo: Dá-me minha mulher, Mical, que eu desposei por 100 prepúcios de filisteus. E enviou Isbosete e atirou a seu marido, a Paltiel, filho de Laís. E ia com ela seu marido, caminhando e chorando detrás dela, até Baurim. Então lhe disse Abner: Vai-te agora, volta. E ele voltou. E praticava Abner com os anciãos de Israel, dizendo: Muito tempo há que procuráveis que Davi reinasse sobre vós. Fazei-o, pois, agora, porque o Senhor falou a Davi, dizendo: Pela mão de Davi, meu servo, livrarei o meu povo das mãos dos filisteus e das mãos de todos os seus inimigos. E falou também Abner o mesmo aos ouvidos de Benjamim. E foi também Abner dizer aos ouvidos de Davi em Hebrom tudo que era bem aos olhos de Israel. Tudo que era bom aos olhos de Israel
e aos olhos de toda a casa de Benjamim. E veio Abner a Davi, a Hebrom, e 20 homens com ele. E Davi fez um banquete a Abner e aos homens que com ele vinham. Então disse Abner a Davi: Eu me levantarei e irei e ajuntarei ao rei meu senhor todo Israel, para fazerem aliança contigo. E tu reinarás sobre tudo que desejar a tua alma. Assim despediu Davi a Abner, e foi-se ele em paz. Joabe mata Abner à traição. E eis que os servos de Davi e Joabe vieram de uma sortida e traziam consigo grande despojo. E já Abner não estava com Davi em Hebrom, porque este o tinha despedido, e se tinha ido em paz. Chegando, pois, Joabe e todo o exército que vinha com ele, deram aviso a Joabe, dizendo: Abner, filho de Ner, veio ao rei, e o despediu e foi-se em paz. Então Joabe entrou ao rei e disse: Que fizeste? Eis que Abner veio ter contigo, por que, pois, o despediste, de maneira que se fosse assim livremente? Bem conheces a Abner, filho de Ner, que te veio enganar e saber a tua saída e a tua entrada, e entender tudo quanto fazes. E Joabe, retirando-se de Davi, enviou mensageiros atrás de Abner, e o fizeram voltar desde o poço de Sira, sem que Davi o soubesse. Tornando, pois, Abner a Hebrom, Joabe o tomou à parte, à entrada da porta, para lhe falar em segredo, e feriu-o ali pela quinta costela, e morreu por causa do sangue de Azael, seu irmão. O que Davi, depois, ouvindo, disse: Inocentes somos eu e o meu reino, para com o Senhor, para sempre, do sangue de Abner, filho de Ner. Fique-se sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai, e nunca da casa de Joabe falte quem tenha fluxo, nem quem seja leproso, nem quem se atenha a bordão, nem quem caia à espada, nem quem necessite de pão. Joabe, pois, e Abisai, seu irmão, mataram a Abner por ter morto a Azael, seu irmão, na peleja em Gibeão. Olha só a maldição que Davi lança sobre Abner. Infelizmente cai todas, né? Mas por quê? Porque ele mesmo quis vingar o sangue do seu irmão, que se chamava Azael. Nós lemos no capítulo anterior. E o Senhor diz: a mim, ele diz, pertence a vingança. E, infelizmente, sobre Joabe veio toda essa maldição, que não falte quem tenha fluxo, nem quem seja leproso, nem quem se atenha a bordão, ou seja, não vai nem chegar a ficar velho, idoso, para pegar um bordão, para nós nos dias de hoje, uma bengalinha, não é? Nem caia a espada, ou seja, nem quem caia a espada, nem quem necessite de pão, ou seja, ia ser mendigos, não é? Mendigos, perdão. Davi lamenta a morte de Abner. Disse, pois, Davi a Joabe e a todo o povo que com ele estava: Rasgai as vossas vestes e cingi-vos de panos de saco e ide pranteando diante de Abner. E o rei Davi ia seguindo o féretro. E, sepultando a Abner em Hebrom, o rei levantou a sua voz e chorou junto da sepultura de Abner, e chorou todo o povo. E o rei, pranteando a Abner, disse: Não morreu Abner como morre o vilão? As tuas mãos não estavam atadas, nem os teus pés carregados de grilhões de bronze, mas caíste como os que caem diante dos filhos da maldade. Tem um pontinho de exclamação aqui. Então, todo o povo chorou muito mais por ele. Então,
todo o povo veio fazer que Davi comesse pão, sendo ainda dia. Porém Davi jurou, dizendo: assim Deus me faça outro tanto, se antes que o sol se ponha eu provar pão ou alguma coisa. O que todo o povo, entendendo, pareceu bem aos seus olhos, assim como tudo quanto o rei fez pareceu bem aos olhos de todo o povo. E todo o povo e todo Israel entenderam, naquele mesmo dia, que não procedera do rei que matassem a Abner, filho de Ner. Então disse o rei aos seus servos: não sabeis que hoje caiu em Israel um príncipe e um grande? Eu hoje estou fraco, ainda que seja ungido rei. Estes homens, filhos de Zeruia, são mais duros do que eu. O Senhor pagará ao malfeitor conforme a sua maldade. Capítulo 4, agora de 2 Samuel. 2 servos de Isbosete o matam e trazem a cabeça a Davi. Ouvindo, pois, o filho de Saul que Abner morrera em Hebrom, as mãos se lhe afrouxaram e todo Israel pasmou. E tinha o filho de Saul 2 homens capitães de tropas, e era o nome de um Baaná e o nome do outro Recabe, filhos de Rimom, o Beerotita, dos filhos de Benjamim. Porque também Beerote se reputava de Benjamim. E tinham fugido os Beerotitas para Gitaim, e ali têm peregrinado até o dia de hoje. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jizreel. E sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. O seu nome era Mefibosete. E foram os filhos de Rimom, o Beerotita, Recabe e Baaná, e entraram em casa de Isbosete no maior calor do dia, estando ele deitado a dormir ao meio-dia. Que perigo, hein? Dormir ao meio-dia. É como eu sempre digo, a palavra não é, nada é por acaso, tudo nos mínimos detalhes dos acontecidos traz para a nossa vida espiritual, não é? Dormir ao meio-dia. Isso traz para nós, não é tempo de dormirmos espiritualmente, mas tempo de estarmos despertados para fazer a obra do Pai, que em breve Ele nos vem resgatar dessa terra, nos arrebatar daqui, não é? E ali entraram até o meio da casa, como que vindo tomar trigo, e o feriram na 5ª costela. E Recabe e Baaná, seu irmão, escaparam, porque entraram na sua casa, estando ele na cama deitado na sua recâmara, e o feriram e o mataram. E lhe cortaram a cabeça, e, tomando a sua cabeça, andaram toda a noite caminhando pela planície. E trouxeram a cabeça de Isbosete a Davi, a Hebrom, e disseram ao rei: eis aqui a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo, que te procurava a morte. Assim, o Senhor vingou hoje ao rei, meu senhor, de Saul e da sua semente. Porém Davi, respondendo a Recabe e a Baaná, seu irmão, filhos de Rimom, o Beerotita, disse-lhes: vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia, pois se aquele que me trouxe novas, dizendo: eis que Saul morto é, parecendo-lhe, porém, aos seus olhos que era como quem trazia boas novas, eu logo lancei mão dele e o matei em Ziclag, cuidando ele que eu, por isso, lhe desse alvíçaras. Quanto mais a ímpios homens, que mataram um homem justo em sua casa, sobre a sua cama. Agora, pois, não requereria eu o sangue de vossas mãos e não vos exterminaria da terra? E deu Davi ordem aos seus jovens que os matassem. E cortaram-lhes os pés e as mãos
e os penduraram sobre o tanque de Hebrom. Tomaram, porém, a cabeça de Isbosete e a sepultaram na sepultura de Abner, em Hebrom. Então aqui deu 15 minutos, essa segunda leitura nossa, 15 e 13, e amanhã, em nome do Senhor, vamos estar lendo 2 Samuel 5 e 6, e o 7 e o 8. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus e até amanhã, em nome do Senhor.